Já me conseguem ouvir? Alô, alô. Terra chama Marte. Escola de Gaia, já me conseguem ouvir? Ou está off? Ninguém escreve? Ora bem, Daniela. Boa tarde, Daniela. Já me consegue ouvir? Ok, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O som está a chegar bem? Tudo ok? Boa tarde, boa tarde. Desculpem lá, mas ainda estou a falar um bocadinho pelo nariz. É normal que me possa faltar a voz, ok? Porque ainda estou assim. Ok? Mas como sempre vou dar o meu melhor. Muito mais, sendo esta a última aula, não é? Portanto, boa tarde a todos os formandos que vão terminar hoje o seu curso. Muito bem. Gostei desta turma porque a maior parte dos alunos está a cumprir tudo direitinho. Eu andei a verificar e está tudo mais ou menos concluído. Ok, muito bem, muito bem. Boa tarde também a quem hoje, como convidado, está a assistir ou está a assistir a aula através das redes sociais, ok? Da transmissão em direto. Portanto, fiquem aí, assistam a esta aula. É uma aula maratona, preparem-se, ok? Preparem-se, formandos, porque é uma aula exigente, ok? Mas vão ficar com bases, obviamente, e muito boas bases para obterem a vossa aprovação neste tema, ok? Só estarem atentos, ainda vamos falar de aspectos que ainda, que eu saiba, ainda não saem no exame, no vosso exame teórico, ok? Mas que, por exemplo, a quem está agora aí indeciso até se quer inscrever ou não, ou se quer fazer o curso ou não, poderá eventualmente já sair. O normal, e respondendo à Marta, ok? O normal é 5 dias após a data da última avaliação. Se não me engano, a última avaliação está marcada para quinta-feira. Portanto, à partida serão mais 5 dias após quinta-feira. Estamos a falar de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até terça, ok? Da próxima semana. Exatamente. Vejam bem, façam as contas, está bem, Marta? Não vou dizer sim 8, que eu não estou aqui a fazer as contas agora. Mas o normal é, no mínimo, 5 dias após quinta-feira. Então, estamos a falar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, meia-noite, termina. Ok? Então, normalmente são esses 5 dias. Muito bem, vamos só dar mais 2 minutos. Hoje vai ser mesmo dar-lhe, ok? Sempre que tenham dúvidas, quem está, obviamente, a assistir em termos em direto, poderá colocar lá nos comentários e posteriormente eu vejo e até posso ajudar e responder. Os formandos já sabem, é só escreverem aqui no chat que eu tiro então a dúvida. Ok? Pronto, 1 minuto para começarmos às 18h35, que é para também não nos atrasar muito, que é para também fazer um bocadinho de pausa por causa da voz, que ainda está assim um bocadinho afetado. Nota-se muito que estou rouco ainda. Ou é normal? Ou parece que está normal? Não? Ok, menos mal. E estou a falar assim um bocadinho do nariz. Aliás, se eu tapar o nariz, esqueçam. Ok? Muito bem. Vamos começar já com os objetivos, então. Também já deve estar a chegar aos 18h35. E os objetivos são, portanto, módulo 17 e a unidade 6, que é a última unidade, e é a unidade da habilitação legal para conduzir. Ou seja, desde os princípios gerais sobre a condução, por exemplo, o que é que vocês estão aqui a tirar? O que é que habilita a condução de veículos a motor? Carta de condução, regra geral, não é? Vai haver uma ou outra exceção. As categorias de carta, o que é isto? Categoria A vai ser, por exemplo, motociclos. Categoria B é a carta que vocês
regra geral, os que estão aí estão a tirar, que é automóveis ligeiros. Portanto, são isso das categorias das cartas de condução. Da licença de condução apenas vamos falar na situação dos ciclomotores, ok? E vamos falar, por exemplo, na vossa licença de condução, ou seja, na vossa licença de aprendizagem, que é um documento que vos autoriza a conduzir enquanto estão a ter aulas de condução. Portanto, vocês, para ter aulas de condução, não precisam de uma carta de condução, mas sim de uma licença chama-se licença de aprendizagem, ok? Portanto, amanhã é uma das exceções. Depois vamos ver a validade dos títulos de condução, então as datas que vocês vão ter que revalidar a vossa carta, o que é que vai ser necessário para renovarem a vossa carta, assim como também vamos falar neste início o que é que os requisitos para vocês tirarem a carta de condução, que já vos foi de uma maneira ou de outra solicitado, a situação do atestado médico, o cartão de cidadão, etc. Portanto, esses dados, o que é que são os requisitos então para obtermos, ou quais são os requisitos para obtermos a carta de condução. Depois, coisas, entre aspas, que podem acontecer à vossa carta. Ela pode ser cancelada, ela pode ser cassada, ela pode ser apreendida. Portanto, perceberem o que é isto de cancelamento de carta, de cassação de carta, de apreensão de carta, e em que moldes é que acontecem estas situações. Depois, documentação do veículo, que vocês têm que, se a polícia vos fizer paragem, que tipo de documentação é que vocês têm que mostrar, quer seja pessoal, quer seja em relação à documentação do veículo, ok? E o que é que pode acontecer, por exemplo, ao veículo ou aos documentos do veículo? Os documentos do veículo também podem ser apreendidos, o veículo também pode ser apreendido. Em que situações? Depois vamos falar na parte das responsabilidades civil, e a responsabilidade civil tem a ver com as contornações. Obviamente aqui é tal parte que eu já vos fui avisando e fui falando que não vamos chegar aqui e vamos ter um quadro em que eu vos vou dizer, ler todas as contornações. Não. Portanto, existe um quadro com as contornações, eu vou pô-lo, realmente vamos passá-lo aqui, vou pôr no vídeo, ele vai passar aqui no vídeo, mas vamos falar das essenciais, principalmente daquelas que eu vos disse e fui recalcando e disse para vocês irem apontando num papelzinho e numa tabelinha desde que começámos as aulas. Olha, não parar no stop é muito grave. Olha, não parar no vermelho é muito grave. Olha, pisar uma linha contínua pode ser leve ou muito grave. Leve se separar vias de trânsito do mesmo sentido. Muito grave se separar vias de trânsito sentidos opostos. Portanto, isto, vocês foram fazendo esse trabalho, inverter o sentido de marcha, regra geral, ou não cumprirmos um local indicado para inverter o sentido de marcha, é uma contornação grave. Se for no caso da autoestrada, muito grave. Lembram-se de termos falado nisso e de eu ir repetindo várias vezes algumas contornações, certo? Certo ou errado? Lembram-se disto ou não? Portanto, hoje não vamos simplesmente falar delas todas outra vez, porque senão nem vocês... era só basicamente despejar matéria e não vos adiantava de nada. Ok? Portanto, é esse trabalho que foi feito desde a primeira aula que era útil. Eu disse, vão apontando e vão fazendo aí, construindo vocês uma tabelinha. Quando chegámos ao álcool, nós dissemos de X a X é grave, de X a Y é muito grave, de X para cima, ou de Z para cima é crime. Não vamos estar outra vez a falar nisso, mas vai lá estar nessa tabelinha. Isso também é fácil. Basta vocês pesquisarem contornações ao Código da Estrada e fazem uma pesquisa e aparece-vos um quadro lá com as contornações, o que é grave, o que é muito grave. O que não estiver lá é considerado leve. Também falamos em algumas leves, quando foi da situação do estacionamento, etc. Depois, já falei nas parte dos documentos do condutor. Aqui na responsabilidade vamos voltar, e aqui sim vou repetir aquela situação de é grave. Se é grave, vai de inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano, multa até não sei o quê, mais não sei o que mais, e etc. E perda de pontos. Vamos falar aqui nos pontos, que é uma das coisas que ainda não sai, ou seja, pode começar a sair. Não conheço e não tenho conhecimento de colegas vossos, quando vão ao exame, não têm saído, ou seja, não me têm dito, olha, eu às vezes pergunto, olha, e tal, saiu o ponto? Não há. Portanto, mesmo na nossa plataforma e noutras plataformas não existem ainda perguntas sobre os pontos, ok? Mas vai ser dado, e se vos sair, que pode começar a sair, que eles podem acrescentar perguntas novas, vocês, obviamente, têm que saber, e mesmo para o vosso dia-a-dia, né? Olha, acabaram de fazer uma asneira, quantos pontos é que eu vou perder, ou o que é que me vai acontecer à minha carta, certo? E o período de inibição de conduzir que eu possa ter. Depois, vamos terminar com o comportamento em caso de acidente, ou seja,
se temos que sinalizar, se temos que prestar auxílio, se há diferença entre existir vítimas e não, claro que vai existir, não é? Se existindo vítimas, temos de ter um procedimento, se não existir vítimas, temos de ter outro procedimento. Portanto, é esta a situação e a parte até da sinalização do acidente, se somos responsáveis ou nós por colocarmos nós a sinalizarmos o acidente para que não aconteça a outros, podemos assinar a declaração amigável ou não. Portanto, são estes aspectos também importantes, ok, que vamos falar para terminarmos então a aula. Começamos então pelos princípios gerais sobre a condução e eu vou passar aqui para o vídeo. Eu cortei o som, mas vocês já sabem às vezes o que acontece é que dá som na mesma. Ok, penso que já está. Exatamente. Ok. Primeira situação. Só pode conduzir um veículo a motor na via pública quem estiver legalmente habilitado para o efeito. Essa habilitação, regra geral, é carta de condução. Ok? Regra geral é carta de condução. Para a maior parte dos veículos a motor, para serem conduzidos na via pública, o que vocês vão precisar é de carta de condução, existindo a situação, então, da licença de aprendizagem, que é que vos dá autorização para vocês conduzirem durante o ensino da condução, certo? Se formos parados para a polícia, é isso que vocês têm que mostrar, a vossa licença de aprendizagem, que vos vai ser, obviamente, fornecida e dada pela vossa escola de inscrição, ok? Depois, há a situação dos ciclomotores, que antigamente era uma licença que se tirava na Câmara, agora é na IMT, portanto, no Instituto de Mobilidade de Transportes, ok? No IMT, vocês podem se candidatar a essa licença, podem se candidatar a partir dos 14 anos, mas só vos vai dar para conduzir, ok? Um ciclomotor, ou seja, um motociclo até 50 centímetros cúbicos, ok? Que depois, entretanto, já vai ser transformado em carta de condução. Portanto, há a situação dos veículos agrícolas, que existe a tal licença para veículos agrícolas, ok? Que agora não chega só a essa licença, mas também tem que frequentarem um curso específico, ok? Mas no caso dos veículos agrícolas existe também esta situação de uma licença. Regra geral, então, vocês precisam de uma carta de condução, ok? E mesmo esses veículos que antigamente dizia-se que é os tais, que chama-se licença de condução, que é os tais ciclomotores, etc., ou na altura que falava-se em quadriciclos, papa-reformas, etc., agora até esses precisam de carta de condução. Portanto, é transformada, depois é-vos dado na mesma um cartãozinho, ou seja, que é o que vocês estão a ver agora aí, uma carta de condução, ok? Que é o número 1. O número 2 não é branca como está aí, mas sim agora azul, ok? Com letras pretas, é a vossa licença de aprendizagem, ok? Portanto, é um papelzinho igual a esse que vocês estão a ver no número 2, mas em azul. Ok? Todo azul. Pronto, isso é a primeira coisa. Depois, quem conduzir sem estar habilitado, ou seja, se vocês conduzirem um veículo e não têm habilitação para o conduzir, ou seja, não têm, por exemplo, carta de condução, ou se pode ser punido com pena de prisão, ok? Até 1 ano, ou multa, ou seja, trabalho comunitário até 120 dias. Portanto, é crime conduzirem um veículo a motor sem ter habilitação para tal. Portanto, carta de condução é para automóveis, quer seja ligeiro, quer seja pesado, para motociclos, para ciclomotores, para triciclos e quadriciclos. Licenças de condução servem essencialmente para conduzir tratores agrícolas, máquinas agrícolas ou florestais. Portanto, carta de condução, automóveis, ligeiros pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Licenças de condução para conduzir tratores, máquinas agrícolas ou florestais. Ok? Certo? Depois, as licenças de aprendizagem, ok? São válidas, aquelas licenças de aprendizagem, as licenças de condução, são emitidas pelo IMT e são válidas para aqueles veículos pelo tempo que lá menciona. Ou seja, tem que revalidar
à X idade. Então, a pessoa tem que a revalidar. Ok? Assim como vamos ver também a data de revalidação para as cartas de condução. Uma das coisas muito importantes é o regime probatório. O que é isto do regime probatório? Isto, anotem isto e fixem isto, que é mesmo muito importante. É chamado regime probatório aos vossos 3 primeiros anos de carta. Ou seja, vocês vão obter a vossa carta de condução, vão ao exame de condução, ficaram com a carta de condução e, basicamente, nos 3 primeiros anos, ok, a contar da data que vocês obtiveram a carta, ficaram com a carta, a vossa carta é provisória. Eu vou parar agora aqui um bocadinho. Aliás, vou pôr o vídeo outra vez para trás. A vossa carta é provisória. Vocês estão no regime probatório. E é um tipo de regime mais penalizante. Ou seja, o que é que quer dizer com mais penalizante? Quer dizer que se vocês, dentro destes 3 anos, cometerem basta uma infração muito grave, por exemplo, das que nós falámos, basta que o agente não viu-vos e vocês não pararam no stop. Ele viu que vocês não pararam no stop. Contraordenação muito grave, a vossa carta é imediatamente cancelada. Vocês ficam sem carta. É como se nunca tivessem e têm que se voltar a inscrever normalmente na escola de condução e tirar novamente. Portanto, dentro desses 3 anos, que é o regime probatório, ok? Vocês enfrentam um regime mais penalizante e à primeira muito grave ou à segunda grave, portanto, ainda vos deixam, entre aspas, cometer uma grave, à segunda grave, vocês ficam com a vossa carta cancelada e têm que a tirar novamente. Ok? Portanto, juízo, não só nestes 3 anos, mas mais nestes 3 anos, porque o regime é mais penalizante. Basta vocês cometerem ou uma muito grave ou a segunda grave, a vossa carta é cancelada. Para cálculo destes 3 anos, não é contabilizado o tempo que vocês tiveram inibidos de conduzir. Ou seja, vocês tiraram a carta, iam a conduzir e cometeram uma infração grave. Ok? E nós já falámos nisto e nós dissemos que quando cometemos uma infração grave, regra geral, nós podemos ficar inibidos de conduzir de 1 mês a 1 ano. Imaginem que o polícia, o polícia passou-vos a multa, etc. E vocês recebem uma carta em casa e diz assim, olha, vocês vão ter que entregar a carta e vão ficar 2 meses sem poder conduzir, porque pode ir de 1 mês a 1 ano. 2 meses. Nesses 2 meses que vocês tiveram que entregar a carta, esses 2 meses não contam para os 3 anos. A linguagem que eu utilizo é simples. É, para cálculo dos 3 anos, não conta o período que vocês tiveram inibidos de conduzir. Ou seja, nestes 2 meses vocês não puderam conduzir porque retiraram-vos a carta. Ao fim desses 2 meses, como foi grave, eles vão-vos devolver a carta. Ok? E começa a contar outra vez. E aí sim, depois não se esqueçam que fazia 3 anos no dia X. Se ficaram 2 meses inibidos de conduzir, tem que contar mais 2 meses para a frente. O vosso regime probatório aumenta 2 meses. Perceberam esta ideia? Portanto, não conta isto. Outra coisa importante em relação ao regime probatório é vocês saberem para que categorias é que vocês têm que cumprir este regime probatório. No vosso caso, e quem estiver a tirar ligeiro categoria B, apenas e só vai cumprir regime probatório para esta categoria. Ou seja, vocês estão a tirar a B, vão ao exame de condução, 3 anos. Passam estes 3 anos. Independentemente de depois de irem tirar motociclo ou até irem tirar pesados, não existe mais regime probatório. Portanto, só tem que cumprir regime probatório nesses 3 anos. Mas, se porventura vocês tivessem tirado a categoria de mota, que vamos dar daqui para um bocadinho, por exemplo, AM. Categoria AM ou categoria A1. Ok? Se falar lá em algum teste, em alguma situação que vos saia, este aluno tirou categoria AM ou tirou categoria A1. Cumpriu, tem que cumprir regime probatório. Sim, 3 anos. Quando for tirar a B, tem que voltar a cumprir 3 anos? Sim, tem. Portanto, um condutor que tivesse tirado uma carta anterior à que vocês estão a tirar, sendo essa categoria A1 ou AM, eles
cumpria 3 anos e quando vier tirar a B, tem que voltar a cumprir 3 anos. Basicamente é 3 anos mais 3 anos. Basicamente. Ok? Portanto, se for AM ou A1. Se lá falar em B1, e B1 vai ser quadriciclos pesados, vamos já falar o que é isso e vamos já ver o que é isso, ok? Que é basicamente o Papa Reformas pesado, ok? É o peso, tem a ver com o peso, nós demos isto no capítulo 3, ok? O que é que acontece? Se lá falar, este condutor aos 16 anos tirou a categoria B1 e cumpriu o regime probatório, ok? Tem que voltar a cumprir quando tirar B? Não. Aí já não precisa de voltar a cumprir. Portanto, se algum de vocês tivesse já tirado a carta B1, certo? Primeiro já não estava aqui porque já tinha feito o código. Ok, mas imaginemos que estivesse aqui. Já estava a cumprir o regime probatório porque já tinha uma carta, que era a B1, e quando fosse tirar a B, neste momento estava a tirar a B, quando concluísse a B, não tinha que voltar a fazer 3 anos. Portanto, de AM e A1, tem que fazer 3 anos de regime probatório, entre aspas, e quando tirar a B, volta a ter que cumprir, basicamente começa do início outra vez os 3 anos. Tirou a B, fez exame de condução, começa a contar outra vez os 3 anos. Perceberam a ideia? Se tirou o B1, não tem que voltar a cumprir regime probatório. Portanto, tirou B1, começa a cumprir os 3 anos, quando tirar a B, é só terminar os 3 anos da B1. Se não tiver feito os 3 anos da B1, é só terminar os... Não volta ao início os 3 anos. Entendido? Percebido isto? Ok? Certo? Posso avançar? Já estão a ver aí a motinha ou adormeceram todos? Se calhar já puseram a moto a trabalhar e já se foram embora. Ok. Ponto seguinte. Habilitação legal para conduzir. Vamos trocar, entre aspas, por letras, as diferentes categorias de veículos que existem. Sendo que o A será para os motociclos, o B será os automóveis ligeiros, o C será os automóveis pesados de mercadorias, o D será os automóveis pesados de passageiros e o E será reboques. O A vai-se poder subdividir em AM, A1, A2 e A. Ou seja, o A tem 4, entre aspas, subcategorias. Porque vai depender da cilindrada da moto. AM, que é o que vocês estão a ver aí, certo? Basicamente é que vos autoriza a conduzir, ok? Ciclomotores ou motociclos até 50 centímetros cúbicos. Portanto, é aqueles motociclos que só têm uma cilindrada até 50 centímetros cúbicos. Ciclomotores de 2 e 3 rodas. Portanto, ao dizermos ciclomotores, estamos a dizer que esse motociclo não tem mais de 50 centímetros cúbicos, por isso é que se chama ciclomotor. E quadriciclos ligeiros. Quadriciclos ligeiros. Um quadriciclo que é tipo uma Moto 4, mas, ok, que a cilindrada não ultrapassa os 50 centímetros cúbicos. E o peso, 350 quilos. Não pode passar os 350 quilos. Isso é a categoria AM. A1 já é uma categoria... Esta AM pode ser tirada aos 14, pode ser tirada aos 16, ou pode ser tirada mais, mas a partir dos 14 já podem tirar. Ok? Depois, A1 pode ser tirado aos 16 anos, ok? E já dá para vocês conduzirem motociclos até 125 centímetros cúbicos. Ok? 11 kW. Portanto, já podem conduzir um motociclo até 125 centímetros cúbicos, 11 kW. Obviamente, quem tirar esta, se pode conduzir até 125, pode conduzir os outros para trás. Portanto, tenho categoria A1, quer dizer que eu posso conduzir AM e A1. Estão a perceber a ideia? Acho que também é simples. A2 é a que vocês podem tirar aos 18. Ok? E A2 já dá para conduzirem um motociclo até 35 kW. Há colegas vossos que chegam aos 18 e escolhem tirar ligeiro e mota, ou seja, podem
já é a moto que utilizam para tirar, já é um motociclo que dá até 35 kW. Ou então, e aos 18 anos, a A é a categoria de moto que vocês, a partir do momento que a tiram, e em condições normais só podem tirar aos 24 anos, ou então após 2 anos de tirarem A2. Ou seja, se quem tirar A2 aos 18, ou aos 19, ou aos 20, ok? Se tirou aos 20, aos 22, pode candidatar-se a tirar esta. Não precisa de esperar pelo 24. Se não tiverem nenhuma categoria de moto, só podem tirar esta categoria aos 24 anos e dá para vocês conduzirem qualquer tipo de motociclo, independentemente da cilindrada. Ok? A2 mais 2 anos, ou seja, imagina que tirou aos 18, pode tirar aos 20 esta, ou se não tiver nenhuma, só aos 24 anos. A B1 é tal que vocês estão a ver agora aí, certo? Que é quadriciclos pesados, certo? Desde que, lá está, por isso é que diz pesados, não excedam 400 ou 550 kg. Os 550 kg são os elétricos, que têm as baterias, têm o peso das baterias, então um quadriciclo pesado pode ir até aos 550 kg. Um ligeiro vai só até aos 350, ok? Se for não elétrico, se for normal, é até aos 400 kg. Se for elétrico, pode ir até aos 550 por causa do peso das baterias. E por isso é que deixam ir um quadriciclo pesado até aos 500 kg. Portanto, esta é, e pode ser tirado aos 16 anos, ok? E é então, dá para conduzirem quadriciclos pesados. Obviamente, ao tirarem esta, podem conduzir quadriciclos ligeiros, ou seja, tirarem esta, podem conduzir a AM, que é a primeira da moto que nós falamos, ok? Portanto, vamos à das principais, obviamente, que é a situação da B, que é o que vocês estão a tirar, ok? Portanto, vou parar aqui um bocadinho o vídeo. Esta, obviamente, é muito importante, principalmente estes itens que eu vou falar já no início. Lotação, ou seja, vocês, quando terminarem de tirar a vossa carta, vão poder conduzir veículos. Qual a lotação máxima? Rápido para avançarmos. O que é a lotação? Número de lugares do carro. Qual é? Sai muitas vezes esta. Vão poder conduzir um veículo até 9 lugares. Exatamente, 9 lugares. 8 mais o condutor. Ok? É uma que sai muitas vezes. Massa máxima ou peso bruto? Qual é a diferença entre um ser considerado ligeiro ou pesado em termos de peso? Exatamente, 3.500 kg. Vão poder conduzir um veículo cuja sua massa máxima, cujo o seu peso bruto seja igual ou inferior a 3.500 kg. 3,5 toneladas. É outra que sai muitas vezes. Portanto, vamos poder conduzir um veículo até 3.500 kg. Massa máxima ou peso bruto. A mesma coisa. Estas são das principais. Máximo 9 lugares, máximo 3.500 kg. Ok? Depois, continuando, muito importante, veículos agrícolas. Vamos ou não poder conduzir? Agora, vocês vão poder conduzir, mas pela lei nova, mediante uma ação de formação. Antigamente era direto. Vocês tiravam a carta de ligeiro e eles deixávamos conduzir veículos agrícolas até um determinado peso. Isso mantém-se, em termos de peso, mantém-se, ok? Vou já falar no qual, mas agora já não é tão verdade, porque só podem mediante a ação de formação. Têm que fazer uma ação de formação para realmente poderem, ok? Não sei se continuam assim perguntas sobre isto, mas se saírem perguntas sobre isto, ok? Em termos de peso, vocês podem, regra geral, conduzir um veículo agrícola com equipamento montado até 3.500 kg. O que é equipamento montado? Aquela coisa para lavrar ou para fresar, etc. Ok? Portanto, vão poder conduzir um veículo agrícola, um trator agrícola, ou até, por exemplo, um legal, desde que seja ligeiro, ou seja, cujo peso bruto seja igual ou inferior a 3.500 kg. Em trator agrícola com reboque, se falar em trator agrícola com reboque, aí já pode ir até aos 6.000 kg. Portanto, vocês
mediante formação, vão poder conduzir um veículo agrícola com reboque até 6.000 kg. Portanto, aí já deixam ir até aos 6.000 kg. Ok? Depois, vão poder conduzir ou não com um reboque. Atrelarem um reboque ao vosso automóvel ligeiro. Vão poder atrelar um reboque. Desde que o reboque não pese mais que 750 kg, ou seja, a massa máxima do reboque seja igual ou inferior a 750 kg, mas se a massa máxima do reboque for superior a 750 kg, vocês vão poder conduzir na mesma, desde que o conjunto, o peso bruto do carro mais o peso bruto do reboque, não ultrapasse os 3.500. O conjunto não pode passar os 3.500. Depois, triciclos. Vão poder conduzir triciclos a partir dos 21 anos, ou se já tiverem mais de 21, podem. Logo que tirem a carta, vão poder conduzir a categoria AM, ou seja, vão poder conduzir ciclomotores, quadriciclos ligeiros, vão poder conduzir, vou parar aqui, vão poder conduzir a B1, quadriciclos pesados, portanto vão poder conduzir quadriciclos ligeiros e quadriciclos pesados, vão poder conduzir ciclomotores, motociclos até 50, sem dúvida alguma, vão poder conduzir logo. E se tiverem, ou quando fizerem 25 anos, ou seja, a partir dos 25 anos, já também vão poder conduzir motociclos até 125. Ou seja, mesmo que não tenham equilíbrio, mesmo que não saibam andar de moto, vocês vão poder conduzir veículos de duas rodas, motociclos, até 50 centímetros cúbicos, logo que tirem a carta, ok? Acima dos 25 anos, ou se já tiverem motociclos até 125 ou 11 kW. Portanto, não precisam ter nada na carta. Simplesmente podem circular. O polícia sabe, vê que vocês têm ligeiro, vêem os documentos da moto, vê que ela está dentro de tal cilindrada permitida. Vocês podem circular aí à vontade. Ok? Certo? Portanto, não se esqueçam disto, também é importante. Para terminar esta categoria B, vocês vão poder conduzir veículos para fins de recreio, mas só depois de fazerem os 3 anos do regime probatório. Veículos para fim de recreio é, por exemplo, autocaravanas. Vão poder conduzir uma autocaravana até 4.250 kg, mas aí só depois de terem os 3 anos de carta. Ou seja, se tirarem aos 18 a partir dos 21, se tirarem aos 20 a partir dos 23, ok? Se tirarem aos 25 a partir dos 28, então têm que concluir o regime probatório. E vão poder conduzir, então, um veículo para fins de recreio, uma autocaravana, até 4.250 kg. Ok? Quando falarem B mais E, 2 segundos só. Ok, desculpem lá. Já conseguem ouvir outra vez? Certo? Muito bem. Quando adicionarmos o E, quando falarmos aqui no E, então aí já não existe tanta limitação em termos do peso do reboque. Ou seja, o que é que diz aqui a B mais E? Se vocês, porventura, depois de tirarem a carta, costumam tirar ligeiro, quiserem conduzir um reboque, por exemplo, conforme vocês têm aí na imagem, por exemplo, ok? Têm que então fazer um exame de B mais E, ok? Não existe número mínimo de aulas, etc. É autopropositura, vocês candidatam-se automaticamente a fazer esse exame, ok? E a partir do momento que tenham então o B mais E, quer dizer que podem conduzir um automóvel ligeiro, porque só tem B, certo? E podem atrelar um reboque, ou seja, o reboque pode ir também até aos 3.500, entre aspas. Portanto, já não existe aquela situação dos 3.500, desculpem, já não existe aquela situação dos 750 kg do peso bruto do reboque, nem existe um limite do peso do conjunto de 3.500. O conjunto já pode ultrapassar os 3.500. O peso bruto do carro mais o peso bruto do reboque pode ultrapassar os 3.500. Sabendo que se o veículo, o peso bruto do automóvel não pode pesar mais que 3.500 kg, o do reboque também não vai poder, obviamente, pesar mais que 3.500 kg. Portanto, o peso bruto máximo do reboque, 3.500, e o peso bruto máximo do veículo que vocês conduzem, porque é a lei, 3.500. Ok? É claro que o conjunto nunca vai ser os tais 7.000 kg, porque um carro, um veículo que pesa, que tem um peso bruto de até 3.500, não vai poder puxar outro igual. Não é? Portanto, cada veículo depois tem o peso bruto revocável.
Vocês, ao lerem o documento do veículo, diz lá uma coisa que quer dizer peso bruto revocável. Quer dizer que é o peso bruto máximo do reboque que vocês podem atar nesse veículo. Percebem? Portanto, e obviamente nunca pode, no caso de um veículo ligeiro, nunca pode ser 3.500. Ok? Nunca será 3.500. Ok? Pronto. Depois, vamos para a letra C. A C, eu perdi mais um bocadinho de tempo na B. Esta C e a D vai ser um bocadinho mais rápido. Vamos tentar, explicar e depois também vocês perceberem que tipo de perguntas é que gostei em relação também a estas categorias. C, tem que meter na cabeça pesados de mercadorias. Portanto, é a carta que habilita a condução de automóveis pesados de mercadorias. Se falar em C1, quer dizer que o pesado de mercadorias é só até 7.500 kg. Portanto, acima dos 3.500 e até 7.500. Ok? Se falar na C, que normalmente é que sai algumas vezes, ok? A C é automóveis pesados, mercadorias, independentemente do peso bruto, é qualquer veículo que seja pesado de mercadorias. Ok? Tipo de perguntas. Com a categoria C, podemos conduzir todos pesados. Errado. Não podemos conduzir todos pesados. Porque só fala em pesados mercadorias. Eu, para conduzir todos pesados, vou ter que ter a C, que é pesados mercadorias, e vou ter que ter a D, que é pesado passageiros. Portanto, não me habilita a conduzir todos os pesados. Ok? Agora, se a pergunta for, eu com a categoria C posso conduzir automóveis ligeiros, o que é que vocês respondem? Eu, tirando da categoria C, posso ou não conduzir automóveis ligeiros? Sim ou não? Sim. Porquê? Porque para eu tirar pesados de mercadorias, para vocês tirarem pesados de mercadorias, vocês vão ter que ter ligeiros. Portanto, quando diz este indivíduo está habilitado à condução da categoria C, quer dizer que ele pode conduzir automóveis ligeiros e tudo que eu falei há bocadinho, certo? Mais automóveis pesados de mercadorias. E é aqui que vocês erram, porque eles têm respostas do tipo que tipo de veículos é que podemos conduzir com a categoria C? E tem lá uma resposta a dizer somente automóveis de mercadorias. Pesados de mercadorias. Ou somente automóveis pesados de mercadorias. Errado. Não é só automóveis pesados de mercadorias. É automóveis ligeiros e automóveis pesados de mercadorias. Todos os pesados. Não pode ser esta. Porque ele não pode conduzir todos pesados. Só pode, entre aspas, conduzir pesados de mercadorias. Perceberam? Entenderam? É este tipo de perguntas que sai para a C e para a D. É este tipo de perguntas que sai para ambas as categorias. A D, pesado de passageiros, ok? Se for D1, é um pesado de passageiros até 17 lugares. Pesado de passageiros até 17 lugares. D1. A D é qualquer pesado de passageiros. A C é tirada aos 21. A D só pode ser tirada aos 24. Mas ter a D não significa que a gente tirasse a C. Nós podemos tirar ligeiro e depois, quando chegarmos aos 24, tirarmos a D. Não precisamos tirar a C. Portanto, é a mesma história da há bocado. Agora vou parar aqui um bocadinho. Que é, com a categoria D, posso conduzir todos pesados? Não. Só posso conduzir automóveis pesados passageiros? Não. Posso conduzir automóveis ligeiros e pesados de passageiros. A C é aos 21, a D é aos 24. Em relação à CE, a partir do momento que vocês tiram a C e se depois tirarem a E e utilizarem um pesado de mercadorias, ou seja, um C mais E, pesado de mercadorias com reboque, vão ficar habilitados a conduzir qualquer veículo que atrele reboque. Certo? Ou seja, imaginam que tiraram a B, depois tiram a C e depois tiram a C mais E. É claro que vão poder conduzir B mais E e C mais E. Quando tirarem a D, logo que terminem a D, vão poder conduzir D mais E. A E tirada com um pesado de mercadorias dá-vos logo equivalência para todos os veículos com reboque, tendo a categoria. Ou seja, não vão poder conduzir um pesado de passageiros com reboque se não tirarem a D. Certo? Portanto, quando tirarem a D, se já tiverem a C mais E, certo? Vão ficar com a D mais E, automaticamente. E é
qualquer veículo que atrele depois o reboque, sendo que o reboque depois lá está os mais de 750. Ok? Por exemplo, se há lá uma que diz veículo longo, em que vocês veem mesmo que é tipo um veículo destes, que vocês estão a ver na imagem, e pergunta que tipo de carta é necessária para conduzir este veículo. E vocês metem C, que é a parte da frente, é C. A parte de trás, como tem reboque, é E. Portanto, é C mais E. É a resposta. Diz mesmo veículo longo, vocês veem que é tipo, ou mesmo quando tenho a cabine, o trator e depois o semi-reboque, certo? É C mais E. C do pesado de mercadorias e E porque tem o reboque ou o semi-reboque. Ok? Lembram-se do trator semi-reboque, tema 3, mecânica, que nós falámos nisto. Certo? Pronto. Já agora aqui um exemplo de um D1, okay? Que é o tal até 17 lugares. Um autocarro até 17 lugares e depois o D normal. Que é este coisinha aqui. Pronto, um autocarro normal. Ok? Em relação a isto, dúvidas? Eu avisei-vos que era um bocadinho puxadinho. Ok? Pronto, apontei já aí a primeira palavra-chave, número 01. Primeira palavra-chave, número 01. Muito bem. Importante também, requisitos para a obtenção da carta de condução. Ou seja, basicamente alguns deles que vos foram pedidos e que vocês têm que saber. Primeiro, foi ou não necessário um atestado médico? Foi ou não pedido um atestado médico? Sim. Que comprova o quê? Aptidão física, mental e psicológica para obterem aquela categoria. Há veículos, há categorias em que vocês necessitam apenas e só de um atestado médico, ok? Quando forem tirar, por exemplo, pesados, ou quer seja de mercadorias, ou quer seja de passageiros, vai-vos, para além de ser pedido um atestado médico, é também pedido um psicotécnico. Basicamente, um atestado psicológico. Ok? Portanto, são precisos dois tipos de documentação em relação à aptidão física, mental e psicológica. Ok? Não basta só o atestado médico. Depois, idade mínima. No caso, por exemplo, que vocês estão a tirar foi os 18 anos, ou a faltar, a partir do momento que falta meio ano para vocês fazerem os 18, podem começar a tirar a carta, ok? Mas só podendo fazer exames para ligeiro, quer código, quer condução, após os 18 anos, portanto, ter a idade mínima. Depois, uma coisa muito importante, que é uma das que sai mais vezes, ter residência em território nacional, portanto, ou título de residência ou cartão de cidadão, não dá com outro tipo de documentação, ok? Portanto, não se esqueçam, tem que ter residência em território nacional, ok? Depois, não estar a cumprir nenhuma sanção de proibição de conduzir, também só ficam com a carta mediante aprovação, quer no exame teórico, quer posteriormente no exame de condução. Portanto, o requisito é só vão poder conduzir quando passarem na condução. Portanto, acaba por ser um requisito, ok? Não ter carta de outro membro da União Europeia, ok? Portanto, não podem ter carta, obviamente, de outro membro da União Europeia, portanto, ou carta espanhola ou carta francesa, e tentarem obter cá uma carta. Não podem, obviamente isso não pode acontecer, portanto, não podem pedir outra carta, ok? Não podem tirar outra carta, portanto, é outro dos requisitos, certo? E basicamente é este. Não se esqueçam que é uma coisa que acontece muitas vezes. Agora tive uma branca. Estão a ver? Isto é. Olha, ia falar em qualquer coisa e esqueci-me. Já sei que é. A situação de saber ler e escrever. Ok? Eu penso que essa pergunta foi tirada dos exames. Ou seja, basicamente já não se coloca essa pergunta. Ok? Por isso, obviamente, nós necessitamos de saber ler e escrever para tirar a carta. Mas não está escrito nos requisitos. Porquê? Deixou de estar escrito nos requisitos o saber ler e escrever simplesmente porque passou a existir uma escolaridade mínima obrigatória. Então, começou a aparecer o 12º,
certo? Pressupõe-se que quando se candidatam a tirar a carta, certo? Vocês sabem ler e escrever. Portanto, deixou de ser um requisito. Portanto, não é um requisito para a obtenção de carta saber ler e escrever. Obviamente, é necessário saber ler e escrever. Agora, saía uma pergunta, em que a resposta, basicamente, que dá correta é não é necessário, não é um requisito para tirar a carta o saber ler e escrever. É verdade, não é um requisito. Mas porque pressupõe-se que toda a gente que se candidate a tirar a carta sabe ler e escrever. Portanto, eu penso que basicamente essa pergunta foi retirada, já não existe na plataforma de testes do IMT. Ok? Muito bem. Depois, quando é que uma carta de condução caduca? Ok? Muito importante. Quando não é revalidada. Ok? Portanto, imaginem que vocês têm uma revalidação para fazer, certo? E simplesmente não a fazem. E logo que passe aquele dia, vocês ficam... Basicamente é como se ficassem sem carta em termos de serem apanhados pela polícia. Ou seja, a polícia faz uma operação stop. Se a vossa carta está caducada, está fora da validade, ok? Vocês estão a cometer um crime. Se não forem apanhados, vocês podem... Existem uns prazos legais para vocês revalidarem. Ou seja, vocês podem revalidar, ok? Agora, tem que ter consciência de uma coisa. Se passar mais de 2 anos de ela já estar caducada, de 2 anos até 5 anos, de 2 anos até 5 anos caducada, ou seja, imaginem que vocês tinham que revalidar, por exemplo, aos 50 anos. Ok? Chegaram aos 52 e não revalidaram. Já fizeram 52 e não revalidaram. Dos 2 até os 5 anos, vocês já vão ser obrigados a fazer um exame de condução. Ok? Se passar mais de 5 anos até 10, de vocês não terem revalidado, vão ter que fazer uma ação de formação e depois fazerem exame de condução. Se passarem, é-vos dada a carta. Se reprovarem, têm 2 hipóteses. À segunda, se reprovarem as 2 vezes, têm que tirar a carta toda outra vez. Portanto, o título de condução caduca quando não é renovado ou quando vocês forem renovar e o médico deixar-vos de passar atestado, ou seja, vocês já não têm capacidades para conduzir. Quando um médico deixar-vos de passar o atestado médico, a vossa carta não pode ser revalidada, então ela é caduca. Portanto, eles dizem, não tem capacidade. Obviamente não vai ser, alguns até pode ser uma idade menos avançada, não é? Vocês, no vosso caso, pela lei atual, só vão ter que apresentar um atestado médico a partir dos 65 anos. Portanto, percebem? Portanto, desculpem, a partir dos 60 anos. Portanto, o que é que acontece? Até lá vão ter que fazer uma revalidação, porque vai ser de 15 em 15 anos, se isto não mudar entretanto, não é? Já explicar esta situação dos 15 mais 15 mais 15, etc. Mas só aí, imagina que aos 60 anos vocês vão revalidar a vossa carta e o médico não vos passa atestado médico. Se não vos passar atestado médico, a vossa carta caduca. Se não arranjarem um médico que vos passe, que dizem que vocês não têm capacidade, a vossa carta caduca. Ok? Pronto. Em relação ao cancelamento de carta, ou também chamado a cassação de carta, ok? A cassação de carta. Isso vai acontecer da seguinte maneira. Quando é por pontos, é quando vocês chegam aos 0 pontos. Vamos já falar dos pontos, com quantos é que vocês partem. Portanto, a vossa carta é cancelada ou cassada, que é a mesma coisa que vocês dizem. Ficaram sem carta e a única maneira é voltar a tirar outra vez, que é tipo o regime probatório. Ok? Só que a diferença entre vocês, no regime probatório, vocês mal ficam com a vossa carta cancelada, podem se inscrever novamente para tirar a carta. Quando é esta situação dos pontos ou pelo número de infrações, que era a lei antiga era assim, 5 anos, eles iam ver, vocês cometeram uma infração em 2020, eles iam ver o vosso cadastro de 2015, 16, 17, ou seja, os 5 anos para trás, de 2015 a 2020. Se quando, dentro desses 5 anos, fosse a terceira muito grave em 5 anos, ou a soma entre graves e muito graves fosse 5, dentro desses 5 anos, a vossa carta era cassada, cancelada, ok?
E aí, que é uma pergunta que sai muitas vezes, vocês têm que esperar 2 anos, ou seja, quando vocês ficarem sem pontos, certo? Se algum dia chegarem a ficar sem pontos, espero que não, obviamente, que isso é mau sinal, não é? Vocês têm que esperar 2 anos e só ao fim de 2 anos é que podem voltar a inscrever-se numa escola de condução e tirar a carta novamente. Então, é a diferença entre perderem a carta, ela ser cancelada no regime probatório ou ser cancelada fora do regime probatório. Dentro dos 3 anos, vocês podem se inscrever logo. Fora dos 3 anos, certo? Tem que esperar 2 anos para voltar a tirar a carta. 2 anos para voltarem a tirar a carta. Ok? Deixem-me sair aqui agora buscar os pontos. Já agora podemos já ver os pontos. Acho que é o 23. Acho que é aqui. Exatamente. Ok. Muito bem. Isto aqui é a situação da carta por pontos. Vamos falar rapidamente. Vocês partem com 12 pontos. Ok. Certo. Se ao fim dos 3 primeiros anos vocês podem ganhar 3 pontos até ao máximo de 15, ok? Se, por exemplo, não cometerem nenhuma infração. Ou seja, se vocês tiverem 3 anos sem cometer nenhuma infração, eles somam os pontos. Percebem? Imagina que vocês até no primeiro ano cometeram uma grave e tiráramos, por exemplo, 2 pontos. Imaginamos. Mas depois estão 3 anos sem cometer nenhuma a seguir. Ou frequentaram uma ação de formação, ou revalidaram a carta. Quando chegarem à revalidação de cartas, veem se vocês cometeram ou não infrações, eles vão-vos dar pontos. Ok? Portanto, até ao máximo de 15 pontos. Ok? Sempre, lá está, sempre que ficarem sem pontos, o que é que acontece? Ó, aguardar 2 anos para voltar a tirar. Ok? Sempre que a infração grave, ok? Regra geral, tira-vos 2 pontos. Quando a infração é grave, regra geral, tira-vos 2 pontos. Exceto álcool, que vos tira 3, excesso de velocidade, ultrapassagem perante a passagem para peões ou velocípedes e agora, pela nova lei, o telemóvel. O telemóvel é uma contornação grave, mas antes tirávamos 2 pontos, agora tiramos 3 pontos. Portanto, aqui já temos que acrescentar o telemóvel. As contornações muito graves, regra geral, tiram-vos 4 pontos. Se for o álcool ou se for o excesso de velocidade nas zonas de coexistência, já vos tira 5. Sempre que seja um crime, tira-vos logo 6. Se vocês cometerem várias infrações na mesma situação, na mesma manobra, eles só vos podem tirar um máximo de 6 pontos. Não é? Imagina que vocês cometeram 2 muito graves e uma grave. Não vos vai tirar 4 mais 4. Não. No máximo só vos tira 6 pontos naquela situação. Sempre que chegarem aos 5 ou 4 pontos, têm que frequentar uma ação de formação. Sempre que tiverem 3, 2 ou 1 pontos, são obrigados a fazer exame teórico. Sempre que chegam aos 0 pontos, ficam sem carta, 2 anos a aguardar para tirar novamente. Ou seja, a vossa carta é cassada. Cassação de carta. Reparem, no final de cada período de 3 anos, sem contornações graves ou muito graves ou crimes, eles somam-vos 3 pontos. A cada período de revalidação de carta, eles somam-vos 1 ponto. Ok? Entendido ou não? Tá? Estes pontos. Mais importante, os 2 anos que têm que esperar. Mais importante é não cometerem infrações para não ficarem sem carta. Pronto, isso é muito importante. Ok? Importante também, obviamente, é depois, em termos teóricos, a pergunta que vos sai é em relação aos 2 anos. Não esquecerem que, para além de ficarem sem carta, ainda têm que esperar 2 anos. Isto na cassação de carta, ou seja, na perda de pontos. Não no regime probatório. Ok?
Depois, e para vocês perceberem a complexidade também deste tema, e por isso é que este tema muitas vezes ela é super comprida, tem a ver com isto da revalidação. Porquê? Porque uma coisa vai ser a vossa revalidação de carta, outra é colegas vossos, os vossos pais, que simplesmente só vocês olharem para aqui, isto aqui é só a parte do grupo 1, que é os motociclos e os ligeiros, não é? Em que vocês, se tiraram a carta antes de 2 de janeiro de 2013, têm que revalidar aos 50 anos. Desculpem lá. Ok? Portanto, se tiraram a carta antes de 2 de janeiro de 2013, vocês têm que revalidar aos 50 anos. Não é o vosso caso. Ok? Portanto, podíamos estar aqui a esmiuçar isso tudo. Agora, importante vou-vos dizer a vossa idade, o que é que vocês vão ter que fazer, que é esta. Portanto, que a última vez que foi uma alteração na lei foi a 30 de julho de 2016, em que todos que tiraram a carta a partir daqui têm que revalidar a carta de 15 em 15 anos. Isto de 15 em 15 anos. Primeiro, se vocês tiverem 18, é 18 mais 15. Se tiverem 19, é 19 mais 15. Se tiverem 20, é 20 mais 15. Quem tiver 25, é 25 mais 15. Quem tiver 27, é 27 mais 15. É sempre mais 15. Vamos simular. 20. 20 com 15 tem que revalidar aos 35. 35 com 15, 50. Certo? Depois, 50 com 15 já dá 65. Não. Tem até para fazer os 60 anos. Ou seja, se calhou aos 50, quer dizer que essa revalidação só vai ser por mais 10 anos. E dá aos 60. 18. 18 com 15, já estou a complicar. 18 com 15 dá 33. É? Acertei? Acho que sim. Não é? 20, 35 deve ser 33, não é? 33 com 15, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 com 15, 58, 59, 60, 61, 62, 63. E depois aos 63 já não dá. Tinha que ser aos 60. Estão a perceber isto ou não? Vocês têm que ir somando 15 anos, mas a validade da vossa carta vai ter por trás, vai ter correto. No vosso caso vai estar lá correto e vai ter lá as datas por trás, quando é que vocês vão ter que revalidar. Mas para vocês saberem é de 15 em 15 anos até para fazer 60. E aos 60 é que precisam de atestado médico. Até lá, sem apresentação do atestado. Aos 60, com a apresentação do atestado médico. Ok? Agora, é obrigatório? Sim, atestado médico. Outra coisa, ser residente em território nacional também é uma obrigatoriedade para a revalidação de carta. E é outra coisa que vocês não se podem esquecer. É uma das que sai. Ok? Portanto, para vocês conseguirem revalidar a vossa carta de condução, vocês têm que ter a morada do vosso cartão de cidadão, tem que ser morada portuguesa. Se forem para o estrangeiro, vão ter que trocar a carta. Ok? Após um X tempo lá fora, trocam a carta, e então revalidam pela data de lá. Querem continuar com a carta portuguesa, certo? E não alterar. Se mudaram a morada no cartão de cidadão, vão ter que mudar a morada para a portuguesa para conseguirem revalidar a carta. Tá? Está entendido isto? Só uma diferença. No caso dos veículos pesados, em vez de ser de 15 em 15, é de 5 em 5. É a mesma história. Até prefazer os 70 anos. Ok? Sempre com atestado médico. Sempre com atestado médico psicotécnico. A partir dos 50. Ok? Isto para revalidar a carta. Não esquecer que a categoria D, que é o pesado de passageiros, termina aos 67 anos, que é a idade de reforma. Ou seja, não dão mais. Há uma idade limite para vocês poderem conduzir pesados de passageiros. A última revalidação é feita aos 60 e dá para vocês conduzirem não até aos 65, mas sim aos 67. Era aos 65, quando a idade de reforma era aos 65. Agora a idade de reforma passou para os 67. A idade limite para vocês poderem conduzir um veículo da categoria D, pesado de passageiros, é 67 anos. Depois essa carta é-vos retirada. Ok? Continuando. Deixa-me ir mais agora aqui para a frente. Deixa eu ver o que é que temos a seguir. Ok. Apreensão do título de condução.
é um termo menos grave, a apreensão é um termo menos grave do que cancelamento e cassação. O que é que eles podem, ou porque é que eles podem nos aprender, por exemplo, o carro, ou aprendermos os documentos do carro, ou aprendermos a carta? Por exemplo, eles podem nos aprender a carta se vocês não a revalidarem. Como não a revalidaram, está fora da validade, eles apreendem-vos para vocês resolverem essa situação e depois devolvem. Vocês renovaram a carta, eles devolvem-vos a carta. Está partida, está elegível, está deteriorada, ok? Eles apreendem para vos obrigar a tirar, pedir uma segunda via, certo? Ou seja, porque qualquer documento tem que estar em bom estado. Ok, vamos parar agora aqui. Perceberam a ideia? Ou seja, o que é a apreensão? Apreender-vos é se, por exemplo, a carta estiver fora da validade, se estiver danificada, se for ilegível, se suspeitarem que ela foi obtida de forma ilegal, eles apreendem. Não foi, voltam-nos a devolver. Foi, anulam, cancelam. Percebem? Portanto, esta situação da apreensão da carta também pode acontecer. Do documento do veículo ou do veículo sem seguro, o carro é apreendido. Okay? Não confundam com remoção, reboque. Lembram-se de eu ter falado nisto? A apreensão é algo mais grave do que rebocarmos o veículo. A apreensão é o veículo não pode circular. Ok? Não pode circular porque ou não oferece condições de segurança, ou porque não tem seguro, ou porque, por exemplo, diz lá, eles pedem que o veículo tem uma cor X e ele tem Y, ou seja, as características do veículo não batem certo com o documento do veículo. Certo? Às vezes, quando eles notam que há feito alguma alteração ao veículo que não pode ser feita, portanto, aí o veículo é apreendido. Ou o documento do veículo é apreendido para o veículo não poder circular. Ok? Portanto, é aí que acontece a apreensão da carta de condução ou a apreensão do veículo ou os documentos do veículo. Portanto, eu falei aqui nos três ao mesmo tempo porque são coisas basicamente próximas, ok? Chegadas a isso, não é? Pronto, muito bem. Documentos que o condutor deve ser portador. Se vos pedirem um documento, o vosso documento pessoal, o que é que vocês têm que mostrar se a polícia vos fizer paragem? A carta de condução e o cartão de cidadão. Portanto, vocês devem fornecer ao agente da autoridade, certo? A vossa carta de condução, que tem que ser uma carta que habilite à condução daqueles veículos que vocês estão a conduzir. Estão a conduzir ligeiro, tem que ter lá a habilitação para ligeiro, certo? Não vão meter, ok, estão a conduzir um pesado e só têm carta de ligeiros. Obviamente já estão lixados. Okay? Portanto, tem que ser uma carta de condução que habilita a condução daquele veículo e o vosso cartão de cidadão. É obrigatório o NIF, o número de identificação fiscal. É muito importante. Se tiverem bilhete de identidade, tem que ter o número de identificação fiscal. É uma coisa muito solicitada. São obrigados a fornecer. Ok? Muito bem. Depois, documentos do veículo. Seguro, e aqui é muito importante em relação a esta situação de seguro, é o único documento do veículo que, se vocês não tiverem, o veículo é apreendido. E o condutor comete uma infração grave. E é uma das que sai muito. Ou seja, se nós, quando estivermos a conduzir um carro sem seguro, a contornação que estamos a cometer é uma contornação grave. Se for sem inspeção, é uma contornação leve, multa, no mínimo 250 euros. Falta de inspeção, que é o documento que temos que mostrar se o carro já ter tido uma inspeção. Mas é só leve. Seguro é uma contornação grave. Portanto, todos os veículos a motor e reboques têm que ter um seguro. E qual é o seguro mínimo que tem que ter? Esse seguro que vocês têm, obviamente pagam um X, no mínimo tem que cobrir os danos que vocês provocaram. Chama-se isso seguro contra terceiros. Vocês já ouviram falar no contra todos os riscos, etc. E afins. Não, isso aí, quanto mais querem, mais pagam. Quanto a danos do próprio veículo, seguro de ocupantes, assistência em viagem, isso é extra. O mínimo que tem que ter, o vosso seguro, no mínimo, tem que cobrir danos contra terceiros. Isto sai muitas vezes. Portanto, é obrigatório todos os veículos a motor e reboques terem seguro, ok? Contra terceiros. Se não tiver contornação grave, o condutor pode ficar inibido de conduzir porque está a cometer uma infração grave e o veículo é apreendido ou pode ser apreendido ou os documentos do veículo podem ser apreendidos. Ok? Depois, documento único do veículo.
que pode ser, agora já é um cartão de cidadão tipo o nosso, ok? Onde tem as características do veículo, a marca, modelo, cor, muitas características, o nome do proprietário, etc. Ou então o certificado de matrícula, também é chamado certificado de matrícula, ou o documento único do automóvel, ok? É isso, é o seguro e a inspeção. Se tiver ou não, já ter que ter. O carro pode ser novo, ok? Deixem-me já agora mostrar-vos. Deixem-me saber aqui, que eu tenho aqui, acho eu. Ok. Isto aqui, o do lado direito, é o certificado de matrícula. É a moda antiga. Agora já é tipo, já existe um que é tipo um cartão de cidadão. Tipo um cartão de cidadão, que é do veículo, ok? Pronto. Muito bem. Isto é os documentos que o condutor deve ser portador. Não se esqueçam que peões, não se esqueçam que ocupantes do veículo, não se esqueçam que condutores de velocípedes têm que apresentar sempre o documento de identificação. Se a polícia fizer paragem, um passageiro que é o transporte, se não levar cartão de cidadão, pode ser multado. Vocês têm que andar sempre com o vosso cartão de cidadão, a vossa identificação. Ok? Pronto, não esqueçam desta situação também. Deixem-me pôr o vídeo a correr, porque senão... Okay. Pronto. Vamos à responsabilidade. E desculpem se eu não ensino um bocadinho a correr, mas já viram que esta aula é mesmo sempre a dar gazonete, ok? Responsabilidade. Muito importante isto que vamos falar agora. Primeiro vamos falar só... Vamos já passar às contornações, ok? Mas vamos primeiro falar, por exemplo, sobre quem recai a responsabilidade quando vocês estiverem a dar aulas de condução. Vocês estão a dar aulas, quem é responsável? Vocês ou o instrutor? Rápido. Ninguém sabe? O instrutor. Exceto desobediência do instruendo. Portanto, durante a administração do ensino, enquanto vocês estão a ter aulas, o responsável das infrações que vocês cometam é o instrutor. Exceto se vocês não obedecerem ao mesmo. Então, exceto por desobediência, a responsabilidade passa a ser vossa. Quando vocês forem a exame de condução, a responsabilidade pelas infrações praticadas durante o exame de condução passa a ser exclusivamente a responsabilidade do aluno. Portanto, durante o exame, a responsabilidade é vossa. Certo? A partir do momento que tiram a carta, a responsabilidade, certo, passa, obviamente, se vocês cometerem uma infração, passa a ser do indivíduo que a cometeu. Ou seja, se foram vocês, é vossa. E só quando não é identificado o condutor, quem é que passa a ser a responsabilidade? Já vimos 3 casos. Ministração do ensino, instrutor. Exame, instruendo. No dia a dia, quando vocês tiverem carta, do próprio, como regra geral. A partir do momento que não é identificado, muito bem, Telma, a partir do momento que não é identificado o condutor, a responsabilidade recai sobre o proprietário, que pode ser o dono ou não, ou seja, que pode ser o condutor naquele dia ou não, como pode não ser. Se não for, o proprietário é que diz, olha, no dia X, às X horas, emprestei o carro ao meu filho, à minha filha, ao meu tio, à minha tia, à minha avó, e ele é que cometeu a infração. Portanto, cabe ao proprietário depois identificar mesmo a pessoa que cometeu a infração. Ok? Portanto, deixem-me puxar só o vídeo mais à frente, que isto, entretanto, acho que já está para aqui. Acho que já é aqui. Que é para ir acompanhando. Exatamente. Responsabilidade pelas infrações. Assim como, por exemplo, os peões são responsáveis quando fazem infrações relativamente a eles, não é? Tipo, não passarem na passadeira e passarem fora da passadeira. Portanto, qualquer utente da via pública pode cometer infrações e é, obviamente, pode ser multado por causa disso.
Ok? Portanto, são responsáveis pelas contornações rodoviárias quem as pratique com as exceções previstas na lei, que é a situação da administração do ensino da condução em que a responsabilidade nas aulas é do instrutor, no exame é do instruendo, posteriormente passa a ser do condutor ou do proprietário, quando não identificado o condutor. Ok? As contornações rodoviárias, ainda se lembram? São classificadas em leves, graves e muito graves. Não se esqueçam que crime não é contornação, é crime. Portanto, quando vos perguntam quais é que são as contornações rodoviárias, ou as contornações rodoviárias classificam-se em, vocês só têm que responder leves, graves e muito graves. Tudo perguntas tipo, destas, leves, graves ou muito graves, quais é que são as que dão inibição de conduzir? As 3? Estou à espera. Exatamente. Só as graves e muito graves. São tudo perguntas de exame. As contornações ao Código da Estrada classificam-se em leves, graves e muito graves. Crime não é contornação, é crime. Ok? Primeiro ponto. Depois, destas, das leves, graves e muito graves, ok? Só as graves e muito graves é que dão inibição de conduzir. Eu vou parar aqui outra vez. Só as graves e muito graves é que dão inibição de conduzir. Ou seja, se for leve, apenas leva ao pagamento de uma coima. A partir do momento que é grave ou muito grave, certo? O que é que nós falamos? O que é que nós falamos? Grave. O que é que nós falamos em relação à grave? Inibição de conduzir mínima 1 mês, que sai muitas vezes, a 1 ano. Qual é a inibição mínima de conduzir para quem comete uma infração grave? Mínima 1 mês. Qual é a infração máxima? A inibição máxima? 1 ano. Ok? Quando é muito grave, o que é que nós falamos? 2 meses, mínimo a 2 anos. Certo? Quando cometemos um crime rodoviário, em termos de inibição de conduzir é 3 meses a 3 anos, mas aqui dá o quê? Pena de prisão. 1 mês a 1 ano, ou multa até 120 dias, que é trabalho comunitário. Portanto, para além da inibição de conduzir quando cometemos um crime, dá pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Ou seja, pode trocar a prisão por trabalho comunitário. Ok? Certo? Portanto, para além de ser grave e para além da perda de pontos que nós falámos, vocês ficam inibidos de conduzir, é-vos retirada a carta num prazo mínimo de 1 mês a 1 ano. Já agora, a multa, regra geral, vai dos 250 aos 1.250 e aqui vai dos 500 aos 2.500. Regra geral, depois vai dependendo da inflação. Ok? Mas o mais importante é vocês saberem 1 mês a 1 ano, 2 meses a 2 anos, 3 meses a 3 anos ou pena de prisão de 1 mês a 1 ano. Normalmente o crime, eles falam sempre em pena de prisão. Não fazem... Se falar em inibição de conduzir é 3 meses a 3 anos. Isto é muito importante o que eu vou dizer também. A partir do momento que nós ficamos inibidos de conduzir, não podemos conduzir nenhum veículo que necessite de carta de condução na via pública. Ou seja, como temos a infração no pesado, podemos conduzir ligeiros? Não. Se ficamos inibidos, nos retiraram a carta, levam-nos o cartão, a gente não pode conduzir nenhum veículo que seja necessário carta de condução para conduzi-lo. Portanto, ficamos inibidos de conduzir qualquer tipo de veículo. Mesmo sendo um condutor de um veículo prioritário. Ok? Portanto, porque no exercício da sua missão
um condutor que conduza um veículo prioritário que esteja inibido de conduzir pode conduzir esse veículo prioritário? Não pode. Não pode exercer. Eu, por exemplo, se ficar inibido de conduzir, não posso dar aulas de condução. E vou ao lado, não posso. Não tenho a minha carta ativa, não posso. Entendido isto? Outra coisa. Por bom comportamento, ou seja, imaginem que vocês é a primeira infração que cometem em 5 anos, regra geral, eles reduzem para metade. Ou seja, em vez de cometerem ser um mês, por exemplo, se calhar só cometem 15 dias ou até nem ficam nenhum. Percebem a ideia que eu estou a dizer? Ou seja, por bom comportamento, muitas vezes, sendo a primeira infração que vocês cometem em 5 anos, eles reduzem para metade o período de inibição de conduzir. A multa vocês pagam na mesma. Isso não há redução. Ok? Mas ficam menos tempo inibidos de conduzir. Mas, por reincidência, ou seja, lá fala, por mau comportamento, se este condutor é reincidente, já cometeu esta infração e voltou a cometer, as mínimas, 1 mês dobra, passa para 2 meses. A de 2 meses passa para 4 meses. Mas fica 2 meses a 1 ano, 4 meses a 2 anos, 6 meses a 3 anos. Portanto, só a mínima é que duplica. Perceberam a ideia? Ou seja, vocês sabem, já cometeram aquela infração grave, voltaram a cometer, no mínimo, em vez de ser 1 mês, vai ser 2 meses. E depois podemos dar 3, 4, 5, 6. Mas no mínimo, em vez de ser aplicado a 1 mês, vai ser aplicado aos 2 meses. Dúvidas em relação a isto? Isto é muito importante e é uma das partes que sai muito na parte teórica. Ok? Portanto, depois façam perguntas e vejam isto. Certo? Pronto. Em relação às contornações, como eu disse, e vocês vão ver aqui, e também vamos avançar um bocadinho mais rapidamente, vai aparecer agora aqui na tabelinha. Já agora, sempre que apanham uma infração, se realmente, se porventura vocês não concordarem com a mesma, não façam o pagamento da mesma. Portanto, não façam o pagamento, porque ao fazerem o pagamento estão a concordar. Portanto, se querem impugnar e não concordam com a multa que apanharam, não façam o pagamento. Se concordarem e vão pagar, têm 15 dias úteis para fazer o pagamento voluntário da multa. Portanto, é uma pergunta que sai muitas vezes, tem 15 dias úteis. Ok? Portanto, vem a multa, vocês têm que ir fazer o pagamento. Se realmente concordam e é para pagar, paguem. Tem 15 dias úteis. Ok? Isto também é muito importante. Certo? Se não concordarem, simplesmente não façam o pagamento. Porque se vão fazer o pagamento, já estão a concordar. Já é uma coisa que depois vai pecar contra vocês. Ok? Pronto. Como vocês estão a ver aqui, vão acabar por estar aqui todas, mas mesmo que eu lesse, lembram-se do excesso de velocidade que nós falámos, aquilo dos 10 em 10, dos 20 em 20, fora de uma localidade, de 30 em 30, etc. Está aqui. Estão a ver aqui? Ó, está aqui. É a segunda, a parte azul e a parte amarela em baixo. Ou, por exemplo, eu disse, olha, se nós entrarmos em sentido contrário, regra geral é uma contornação grave, mas se entrarmos em sentido contrário numa autoestrada ou numa via que tenha duas vias de trânsito em sentido contrário, já é muito grave. Percebem? Portanto, estão aqui todas. Ok? Mas as principais e as que vos saem são aquelas que nós falámos. Sai muitas vezes a do seguro, que ainda agora falei nela. Sai a situação do álcool, obviamente, muitas vezes. Portanto, pode-vos sair. Ok? Não parar no stop, não parar no vermelho, não parar perante o agente, que vocês são muitas. Estarmos aqui a ler todas, uma a uma, não é isto que vos vai fazer. Falámos quando foi do triângulo de pré-sinalização que eu falei, não é? O que é que eu disse? Regra geral, a não colocação do triângulo de pré-sinalização é uma contornação grave. Na autoestrada é sempre obrigatória e a contornação é muito grave. Portanto, espero que tenham feito aquilo que eu vos disse de ir-me fazendo o trabalho diário, não é? Em relação a isto, porque senão agora aqui vai ser muito mais complicado. Mas esta tabela é fácil de encontrar, vocês encontram isso em qualquer lugar, mas não precisam decorar todas. Precisam de ter noção, obviamente, de praticamente todas, mas principalmente daquelas que fomos falando ao longo do livro, que eu recalquei e reforcei. Ok? Muito mais, por exemplo, esta situação agora do seguro, que é a última da tabela sempre. Ok? Por exemplo, olha aqui o uso dos escutadores ou o manuseamento continuado do telemóvel, contornação grave, nós falamos na altura. Ok? Olha, estão a ver aqui? Estas são as últimas.
A condução de veículos sem seguro, grave, ok? A condução de veículos de categoria ou subcategoria para a qual a carta de condução não é titular, é muito grave, pode ser considerado crime, ok? Pronto. Estas coisinhas todas, obviamente, nós já fomos falando, não vamos estar aqui agora a repetir outra vez, ok? Pronto, deixem-me sair mais à frente um bocadinho para passarmos à última parte, também já estamos a terminar, que é o comportamento em caso de acidente. Ok. Primeira situação. Vocês estão a chegar a um determinado local, aconteceu um acidente, são ou não obrigados a prestar auxílio. Primeiro, se não resultarem vítimas, se não houver vítimas, simplesmente vocês seguem a vossa viagem. Havendo vítimas e elas próprias não podendo sinalizar o obstáculo, são os primeiros a chegar que o devem fazer. Ou seja, o prestar auxílio tem a ver com, primeiro, sinalizarmos o local do acidente, que é para não acontecer a tal situação de quê? De colocarmos o triângulo, certo? Que é para não acontecer, ou seja, se passarmos a ser nós responsáveis pela sinalização do acidente. Nos esquecemos de pormos nós e tentarmos imobilizar o nosso veículo em segurança, colocarmos o colete, irmos nós pôr o triângulo, tentar sinalizar, se for implicativo nos dois sentidos, tentar sinalizar de ambos os lados, ok? Portanto, é esse auxílio que eles querem. Depois, posto isso, pode ser outro auxílio, do tipo chamar as autoridades competentes desde os socorros, primeiro os socorros, não é? Se há feridos e é necessário, tentar logo indicar o número de feridos, se há feridos encarcerados, certo? Depois, a parte de tentarmos acalmar as vítimas, a dizer, olha, já estão a vir aí as ambulâncias, etc. Vamos com calma, não se mexa, não sei o quê. Okay? Às vezes, pudermos prestar outro tipo de auxílio, se soubermos, por exemplo, movermos as vítimas, etc. Podemos fazê-lo. Se for necessário algum tipo de coisa básica que nós saibamos fazer, podemos prestar esse tipo de auxílio. Se não, é melhor estar quietinhos e esperar e acalmar as vítimas no sentido de começar a chegar as autoridades. Ok? Então, essa é a primeira parte. Ou seja, nós não somos intervenientes desse acidente, não há feridos, vamos à nossa vida. Há feridos, não têm capacidade, vamos nós finalizar o acidente. Ok? A partir do momento que somos intervenientes, não há vidas, ou seja, não há danos humanos só à chapa, tentar chegar logo a um acordo, fornecer logo os documentos, aliás, tentar logo chegar a esse acordo para quê? Para retirarmos os veículos da faixa de rodagem para os outros veículos prosseguirem a marcha, tratar da declaração amigável, pedir a documentação, fornecer a documentação, o número da apólice, etc., ao outro condutor, preencher a declaração amigável e irem à vossa vida. Não chegam a consenso, não há feridos, não estamos feridos, vamos nós sinalizar o acidente, ok, não há consenso, vamos ter que chamar as autoridades, paciência, vamos nós lá sinalizar, identificarmos logo com o colete, ok, vamos nós colocarmos o triângulo de pré-sinalização, etc. Fugir de um local do acidente é crime, portanto, é crime de homicídio. Agora aconteceu com, até, se não me engano, matou 2 colegas, se não me engano, não é? Um rapazito sem carta, ou tinha carta, mas era inglesa e não tinha trocado para portuguesa ainda, estava cá, não sei o quê, e teve um acidente, e depois até fugiu do local do acidente, etc. Pronto. Coisas assim desse género. Obviamente isso é tudo crime e vocês vão ser responsabilizados. Contornação muito grave, a falta de sinalização, etc. E pode ser considerado crime se vocês realmente não prestarem auxílio. Ok? Portanto, imobilização forçada do veículo. O condutor deve proceder imediatamente ao seu regular estacionamento. Portanto, imaginem que é só um caso de mudança de pneu, não sei o quê. Vamos tirar o carro fora da faixa de rodagem e vamos sinalizar o carro e vamos proceder à substituição da roda, como já foi-vos explicado, ok? Portanto, o colete refletor, o sinal de pré-sinalização, as luzes avisadoras de perigo, no caso de ser de noite, deixar os mínimos ligados, durante o dia não, é só as luzes de perigo, ok? Obviamente, depois, a outra parte é a situação de prestar auxílio. Temos que prestar auxílio neste sentido, ou seja, há feridos, somos os primeiros, vamos então. Se as vítimas já estiverem a ser ajudadas,
Se nós não fizermos falta, vamos à nossa vida. Ok? O abandono do local do acidente quando resulta em mortes e feridos constitui contaminação muito grave e pode ser crime. Portanto, temos que esperar a chegada das autoridades. Ok? Se está tudo ótimo, já até chegámos a um consenso, já sabemos quem é o culpado, o que é que vamos fazer? Vamos fornecer os dados ao outro interveniente, vamos fornecer a nossa identificação, a nossa apólice, vamos preencher a declaração amigável e vamos retirar os veículos, que é para proceder-se à normal circulação do coisa. Ok? Certo? Portanto, não se esqueçam, nós somos obrigados a sinalizar, mesmo não sendo intervenientes, certo? Quando resultem feridos e se virem que os feridos não conseguem sinalizar eles, somos nós obrigados a sinalizar o veículo. Está bem? O acidente. E depois, o outro auxílio seguinte, que é tentar acalmar as vítimas, chamar as autoridades e depois a parte das vítimas, acalmar as vítimas, etc. Está? Segunda palavra-chave, número 99. Nós encontramos por aí, deixem-me pôr aqui só mais um bocadinho de tempo já agora, também só falta, ok, não vai precisar não. Nós encontramos por aí de certeza absoluta, ok? Espero que vos corra bem. Qualquer dúvida já sabem, podem expor no grupo do WhatsApp. Quando terminarem, basta solicitarem o vosso exame, se quiserem, solicitar o vosso exame através da plataforma. Comecem a falar com o vosso gestor para ele tratar do vosso processo, verem como é que está o vosso processo, está tudo direitinho em relação ao atestado médico, licença de aprendizagem, etc., para dar seguimento ao vosso processo. Portanto, comecem já a inteirar, que é para passarem para a fase seguinte, ok? Qualquer dúvida que tenham, qualquer situação que tenham, sabem o meu contacto, disponham, que estou cá para vos ajudar, está bem? Certo? Já disse a última palavra a passo, não já? Ok. Pronto, já sabem. Desculpem lá, mas isto foi sempre coisa. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, a aula, entretanto, ficará disponível daqui a 2 dias. E revejam a aula, ok? Façam teste. Qualquer dúvida, print, mandem mensagem, ok? Sem problema nenhum. Obrigado a todos que estiveram aí e até breve.